Terça, 6 de setembro. Verso para memorizar. Mas o fruto do Espírito é longanimidade. Gálatas 5:22. Davi, um exemplo prático de espera. Em 1 Samuel 16, 1-13, o jovem Davi foi ungido por Samuel como rei. No entanto, foi uma longa jornada desde os campos de seu pai Jessé até o trono em Jerusalém. Sem dúvida, algumas vezes ele se sentiu no meio de um crisol. Primeiro, o rapaz foi chamado para tocar música para acalmar o espírito perturbado de Saul. Depois, ele se tornou o herói de Israel quando matou Golias. Então, por muitos anos, Davi fugiu para salvar sua vida. Tanto Saul quanto seu filho Jonatas sabiam que ele estava destinado a ser o próximo rei. Mas Davi não fez nada para promover seu destino dado por Deus. Na verdade, ele parecia fazer o oposto. Mesmo quando Saul tentou matá-lo e Davi cortou um pedaço do manto do rei, ele desejou nunca ter feito isso. Em outra ocasião, quando Saul tentava matar Davi, ele se recusou a matar o rei, mesmo tendo oportunidade. Ouça 1 Samuel 26, 1-11. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Não é verdade que Davi está escondido no monte Aquila, em frente de Gesimom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Aquila, em frente de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul, de fato, tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: Eu irei com você. Assim, Davi e Abisai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: Tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou, indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Pergunta 5. Por que Davi se recusou a matar Saul? Que princípios isso nos ensina sobre a maneira de Deus realizar seus planos em nossa vida? Ouça Samuel 26, 12-25. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: Você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: Quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu:
Você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então, por que não protegeu o seu senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram seu senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora, vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É esta a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas, se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor. Porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo, vá e sirva outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei, volte meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu: Aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Pergunta 6. Como a atitude de Davi afetou Saul? O que isso nos ensina sobre as vantagens de esperar em Deus? Quando olhamos todo o caminho de Davi até o trono, podemos resumir sua jornada em uma frase curta: Não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Os dons de Deus são sempre melhor recebidos quando vêm de suas mãos e em seu tempo. No entanto, isso pode exigir muito tempo de espera. Os brotos de feijão podem crescer em poucas horas, enquanto um carvalho pode levar muitos anos. Porém, quando os ventos fortes vierem, a árvore não será arrancada. Davi poderia ter assassinado Saul e se justificado facilmente. Afinal, fora dito a Davi que ele teria o trono. Além disso, Saul era mau. No entanto, suas ações demonstraram fé em Deus. O que você pode extrair desse exemplo para si mesmo em sua espera por respostas?